Evangelho de João, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e lavei e agora posso ver. Amados, como eu disse, Deus tem uma palavra muito especial para o nosso coração nesta noite. Só Ele sabe exatamente, amados, aquilo que nós precisamos receber. E nesta noite eu te convido a abrir o seu coração e tomar posse de cada porção que Deus preparou para o nosso coração nesta noite. A palavra do Senhor nos conta, meus amados, que Jesus, caminhando com seus discípulos, e de repente, ali, os seus discípulos vê um homem mendigando, e este homem cego de nascença, e os discípulos então perguntam para Jesus que havia acontecido, se era por causa dos seus pecados ou se foi os seus pais que havia pecado. Na verdade, meus amados, antes de darmos sequência à resposta que Jesus trouxe ali para aqueles discípulos, havia essa crendice, havia esse entendimento de que quando alguém nascia com aquela deformidade, qualquer outro tipo de deformidade, isso era por consequência do seu pecado ou pecado dos seus pais. Eles acreditavam no pecado ultrauterino, eles acreditavam que ainda na gestação, ainda no ventre da mãe, poderia haver a consequência de um pecado ou também vindo de um pecado de seus pais. Eles acreditavam nisso. Era uma crença que havia no meio daquele povo naquela ocasião. E então Jesus, ele traz ali uma resposta para aqueles discípulos, quando ele diz: não foi nem os seus pais, nem foi ele, não foi nenhuma coisa nem outra, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória do Pai, a glória de Deus. E Jesus ainda continua, meus amados, dentro dessa indagação aos discípulos, quando Jesus assim vem indagá-lo, ele ainda continua dizendo: é necessário fazermos a obra enquanto ainda é dia. Jesus estava ali, meus amados, bem próximo, onde ele seria sacrificado como cordeiro, onde ele seria levado para o madeiro, onde ele seria morto pelos nossos pecados. E então ali, Jesus ele começa a dizer: é necessário trabalharmos enquanto é dia, enquanto ainda estou aqui, e é necessário que venhamos cumprir as ordens daquele que me enviou. E naquele momento então, amados, depois que Jesus traz esta palavra para os seus discípulos, depois que Jesus responde ali a indagação dos seus discípulos, Jesus agora direciona para aquele mendigo. Jesus agora vai até aquele homem.
E fica bem atentos, meus amados, que aqui está a chave, aqui está o grande mistério que Deus quer mexer no nosso coração. Aqui está a chave da revelação de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus, ele quer falar fortemente ao nosso coração. Então Jesus agora deixa ali os discípulos de lado e ele agora direciona até aquele cego de nascença. E Jesus ali toma uma atitude, meus amados, que ao ver aos olhos humanos, um pouco que estranho a maneira como que Jesus ali procede para trazer a cura na vida daquele cego. E a Bíblia diz, meus queridos, que ele então cospe na terra. Jesus, ele cospe e com a saliva ali da terra, ele faz aquele lodo, ele faz aquele barro, e daquele barro ele começa a untar os olhos daquele cego. E ele vai passando, esfregando e coloca toda aquela lama, aquele barro nos olhos daquele cego. E quando Jesus termina ali aquele processo, meus amados, e eu quero aproveitar aqui este gancho desta oportunidade e dizer para você, aleluias, que o nosso Senhor, ele tem maneiras versificadas de trabalhar. Meus amados, nós precisamos entender que Deus, ele tem a forma certa, ele tem o meio certo, a maneira certa de proceder a favor das nossas vidas. E tudo que Deus faz, meus amados, tem um sentido. Deus não faz nada sem sentido. Muito embora nós olhando, muitas vezes nós achamos que não faz sentido algumas situações que muitas vezes nós passamos e muitas outras questões dentro da nossa vida, da nossa história, do nosso cotidiano, que quando olhamos, amados, nós achamos que não fazemos sentido. Provavelmente, quando os discípulos de Jesus viram ali esse método, vamos assim dizer, que Jesus estava ali usando para curar aquele cego, talvez os discípulos ficaram ali questionando, não seria mais fácil Jesus impor as mãos sobre ele e declarar a cura? Ele já tinha feito isso com tantos outros. Quantos Jesus somente declarou uma palavra, levanta e anda? Quantos Jesus disse, vai, a tua fé te curou, te salvou? Enfim, talvez aqueles discípulos, naquele momento, eles estivessem ali questionando. Por que isso? Por que cuspir na terra, fazer ali aquele barro e untar os olhos deste homem? Talvez até mesmo, meus queridos, aquele próprio cego, talvez não estava entendendo o porquê que teria que ser desta maneira. E muitas vezes a gente quer também entender por que que tem que ser desta maneira. Por que que Deus tem que fazer desta maneira? Por que que Deus não faz assim e assim? Nós muitas vezes, amados, nós oramos ao Senhor, apresentamos ao Senhor as nossas queixas, as nossas situações, os nossos problemas, e dentro das nossas orações, muitas vezes, nós já ditamos para o Senhor, nós já direcionamos, nós já mostramos para Ele como que Ele deve agir, nós já orientamos ao Senhor, Senhor, faça assim, assim, Senhor, vá lá e faça isso ou faça aquilo. Mas, meus amados, precisamos entender que o nosso Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, aleluia, e Ele sabe exatamente como trabalhar nas nossas vidas. Ele sabe exatamente, meus amados, em cada ponto, em cada canto da nossa vida, Ele sabe como ajustar, como colocar em ordem, como trabalhar, como colocar as coisas em ordem, aleluias. E meus queridos, voltando novamente, naquele momento, quando Jesus, Ele ali faz, esse procedimento na vida daquele cego. Quantas indagações pode ter ocorrido? Mas como eu disse,
Jesus, o nosso Senhor, Ele não faz nada, meus queridos, sem que haja um propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. Guarda isso no seu coração. Guarda esta palavra no seu coração. A Bíblia mesmo diz isso, meus queridos, que Deus tem propósito em todas as coisas. Talvez você não esteja entendendo o propósito de Deus na situação que você está vivendo, dentro deste contexto que você está vivendo neste momento. Mas importa, meus amados, entendermos que Ele está no controle, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele tem um propósito em tudo. E vamos seguindo aqui este propósito do Senhor, o grande mistério, a revelação de Deus dentro desta palavra. E naquele momento, quando Jesus então, Ele unta os olhos daquele cego, Jesus agora dá uma palavra de ordem. Jesus agora diz para ele: olha, agora você vai até o tanque chamado Siloé, que tem o significado de enviado. Não bastava, meus amados, apenas ter sido untado os olhos daquele homem. Muito embora não fazia muito sentido essa didática, essa prática, não fazia sentido nenhum esse meio que Jesus usou para trazer a cura daquele homem, mas agora ainda ter que ir até aquele tanque, o tanque de Siloé. Mas foi esta a ordem de Jesus, foi esta a palavra que Jesus ordenou para aquele cego. Agora você vai no tanque de Siloé, que significa enviado, vai e lava naquelas águas. Meus queridos, e aquele homem, talvez como aqui conjecturamos com você, mesmo sem ele entender, mesmo sem ele conseguir trazer nenhuma conexão na forma como Jesus estava ali agindo, ele foi obediente. Vou repetir isso para você. Mesmo que ele não estava entendendo, mesmo que não havia sentido nenhum em tudo aquilo, mas ele estava obedecendo a ordem de Jesus. Meus queridos, mesmo que você não esteja entendendo nada, mesmo que tudo pareça de cabeça para baixo, mesmo que tudo está um caos, mesmo que tudo está às avessas, mesmo que tudo está sombrio, mesmo que tudo esteja tenebroso, obedeça. Obedeça, simplesmente obedeça. Nós não precisamos entender para ver o milagre. Nós precisamos obedecer para o milagre acontecer. Aleluia. E muitas vezes nós queremos entender, muitas vezes nós passamos muito tempo questionando a Deus os porquês, do que submetendo aos processos, à ordem de Deus. E meus queridos, e é isso que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Nós precisamos simplesmente obedecer. Não importa como esteja, o contexto que nós estejamos vivendo, obedeça. E aquele cego, ele cumpriu as ordens do Senhor. Ele foi exatamente fazer tudo o que Jesus havia ordenado. E a Bíblia diz, meus queridos amados irmãos, que aquele homem, ele vai até aquele tanque. Note bem, meus amados, provavelmente a distância aonde aquele homem estava, a distância de onde Jesus havia feito ali o procedimento com a saliva, fazendo ali daquele lodo, daquele barro, até o local onde estava aquele tanque, talvez fosse uma distância um pouco longa para aquele homem. Mas era necessário, lá era o lugar determinado onde Jesus havia ordenado para aquele homem. Talvez, meus amados, você talvez acha que está sendo difícil o seu percurso. Talvez você já esteja aí cansado, afadigado de tanto pelejar, de tanto caminhar.
Mas a palavra do Senhor nesta noite, aleluia, a exemplo aqui deste texto, meus amados, ainda existe mais uma milha para prosseguirmos, ainda mais uma milha, prossegue, vai mais, está chegando, você está bem perto das águas, você está bem perto deste tanque, aleluia, aonde quando ali você chegar, tudo será transformado, aleluias. Amados, note bem, fica ligados aqui comigo. Quando Jesus ordenou aquele homem que fosse até o tanque de Siloé, Jesus não disse para ele, vai lá no tanque de Siloé, lava os teus olhos e você vai enxergar. Não, amados, Jesus apenas disse, vá até o tanque de Siloé e se lave. Meus amados, nós só vamos ver o resultado, aleluias, quando nós formos caminhando dentro do processo, caminhando em direção a estas águas, rabaço de canto de mistério. Você já está próximo, já está bem perto, logo tudo vai ser transformado, logo a história será mudada. Aquele homem, meus amados, jamais poderia imaginar, aleluia, estava bem perto, bem próximo. Quando ele chegasse naquele tanque, tudo seria transformado na sua vida. E ele foi seguindo, e ele foi caminhando, talvez, meus amados, rastejando, tateando ali pelo caminho. Talvez ele nem sequer encontrou ninguém para ajudá-lo, auxiliá-lo até o local daquele tanque. Mas ele foi seguindo, ele foi caminhando, com aqueles olhos untados, com aqueles olhos enlameados, ele foi caminhando. Talvez você está caminhando com os teus olhos cheios de lágrimas, quem sabe os teus olhos estão totalmente cheios, transbordante de lágrimas. Os teus pés já estão pisando no seu próprio sangue, mas o Espírito de Deus manda dizer para você nesta noite, continua a caminhar, ainda tem mais uma milha para prosseguir, o milagre já está às portas, o Deus do milagre já decretou a vitória, mas é necessário, Rabá, subir a terra, mais uma caminhada, mais um trajeto, mais um bocadinho, e talvez você vai dizer, pastora, mas eu já estou tão cansada, eu já caminhei tanto, já estou caminhando há dias, há anos, há tempos, e até agora nada. Mas Jesus manda te dizer, aleluia, até agora nada aconteceu, é porque você ainda não chegou no lugar das águas, você ainda não chegou ali na fonte das águas, delabá, subi a terra, raba, xarabá, súbia. E é interessante, meus queridos, atente aqui comigo, liga aqui comigo no grande mistério da revelação de Deus para o nosso coração. Qual é o significado daquele tanque? Enviado. E o que Jesus era, meus amados? O enviado de Deus, o enviado de Deus para nós, para o mundo. Ele era o enviado, ele foi o enviado de Deus para mim, para você. Por isso eu disse a você agora há pouco que tudo que Deus faz há um sentido. Naquele momento, meus amados, profeticamente, aquele momento ali na vida daquele cego, ele estava diante do enviado, o enviado de Deus. E por que nas águas? Porque no tanque, naquelas águas, meus amados, a Bíblia diz que Jesus é a fonte inesgotável. Ele é a fonte de água viva, arabá, subir a terra. Ele é a fonte que jorra, arabá, subir a terra. E muitas vezes, meus amados, Ele está caminhando conosco dentro dos processos. Ele está nos levando, rabá, subir a terra, para derramar dessa fonte de água nas nossas vidas. E muitas vezes nós paramos no meio do caminho, nós pestanejamos, nós retrocedemos, porque achamos que caminhamos demais, achamos que já não dá mais, basta, chega.
E nós muitas vezes até mesmo fazemos birrinha com Deus. Se Deus quiser fazer, vai ter que ser aqui, porque agora não vou mais. Meus amados, é necessário entendermos que a fonte está jorrando, a fonte ainda continua a jorrar. Essa fonte que jorra do trono de Deus, ela continua a jorrar abaixo de canto, mas nós precisamos ir até a fonte. E se você ainda não chegou lá, continua, porque é lá, nessa fonte, é que você vai ser saciado da sua sede. É nessa fonte que a sua visão vai ser aberta. É nessa fonte destas águas que os teus olhos vão se abrir. Rabá, subir a terra. Quantas vezes, meus queridos, nós estamos caminhando no percurso da nossa história, da nossa trajetória, mas estamos caminhando cegos, como aquele homem. Quantas vezes nós estamos como aquele homem, cegos na nossa caminhada? Mas precisamos continuar a caminhada, precisamos prosseguir. Ainda não é hora de pararmos, não chegamos ainda, Rabá, subir a terra. Mais um pouquinho, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, um pouquinho mais, só mais um pouquinho, já estamos chegando. As águas vão jorrar, as águas já estão agitadas, os anjos do Senhor já estão movimentando as águas, aleluias. Rabá, subianai, nos calabaçúbia de mistério. Aquele homem precisava chegar naquelas águas. Deus tem propósito em todas as coisas, meus queridos. É dentro das estratégias de Deus, é dentro dos processos de Deus, é que a nossa visão vai sendo aberta, é que os nossos olhos vão clareando, tudo aquilo que está obstruindo a nossa visão, ela vai sendo transformada à medida que nós vamos caminhando na obediência ao Senhor. Não estou entendendo nada, não está fazendo nenhum sentido isso. Não bastava Deus somente fazer assim e assado? Por que que Deus está complicando as coisas para mim? Por que que Deus faz assim? É só comigo que acontece assim? Por que que para os demais as coisas são tão fáceis? Mas por que que comigo as coisas são tão difíceis? São tantas as perguntas ao longo do nosso trajeto, ao longo da nossa caminhada, que nós vamos questionando e questionando, indagando, rabaço de canto mestre. Mas a ordem dele é uma: vá até o tanque, vá até as águas. É o enviado de Deus que está jorrando destas águas. É aquele que nos foi enviado, é aquele que foi enviado de Deus, que morreu naquela cruz, que se sacrificou por mim e por você. É este enviado de Deus que morreu e ressuscitou e reina para todo sempre, que está nos levando para esta fonte de água. Quantos estão sedentos? Quantos estão como ramo seco? Quem sabe você está dentro desta condição? Quem sabe a sua vida espiritual está somente numa capa, mas você está seca, você já está um ramo seco. É por isso que Jesus, atente, é por isso que Jesus está prosseguindo, te levando mais um pouquinho, porque é junto às fontes de água, é junto à fonte de águas que o seu ramo seco vai reverdecer, aleluias. É junto às fontes de água, Rabá, sob a terra, que os teus olhos se abrirão. É junto à fonte de água, Rabá, sob a terra, que aquilo que aos teus olhos era confuso estará tão claro como o dia.
Meus amados, Jesus, ele declarou aqui dentro deste texto, antes de manifestar, antes de fazer todo o processo ali, na vida daquele homem, ele declarou, mostrou isso ali aos discípulos: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz, ele é a luz que nos ilumina no meio da escuridão. E muitas vezes nós estamos caminhando às cegas, porque o nosso coração está endurecido. Muitas vezes estamos caminhando às cegas, às escuras, porque o nosso coração não quer ceder à obediência ao Senhor. Queremos seguir os nossos corações, queremos seguir os nossos impulsos, queremos seguir a nossa vontade, queremos nos submeter ao que o nosso coração quer, mas não queremos nos submeter à vontade de Deus. Deus não tem compromisso com a nossa rebeldia. Deus tem compromisso com a nossa obediência. Rabá, subir a terra. Se no meio do caminho, meus queridos, aquele cego, ele tivesse parado, se no meio do trajeto, até a chegada daquele tanque de Siloé, note, Deus está falando com você nesta noite de Calabaçúbia. Se naquele momento que ele estava caminhando até o tanque de Siloé, meus queridos, se ele tivesse parado ali, desanimado no meio do caminho: estou cansado, estou exausto, para que tudo isso? Não vou mais, eu vou parar por aqui. Aquele homem não tinha visto o milagre, aquele homem não tinha enxergado a luz, a maior de todas a luz, que era a luz do Senhor. Aquele homem não tinha vivido a grandeza do poder do Senhor, ele não tinha vivenciado o grande milagre na sua vida. Talvez é isso que esteja faltando, meus queridos, porque você está parado no caminho. O tanque, as águas, o enviado, está tudo lá, aguardando. Mas você está retrocedendo. Você está questionando demais. Você está caminhando, não na obediência, mas no impulso do seu coração, nos desejos da sua carne. Você não quer se submeter, porque você sabe que se submeter, você vai ter que abrir mão, e você não quer ceder. Mas as águas estão lá te aguardando. Eita mistério. Igreja, note bem, muitas vezes, guarda isso no seu coração, muitas vezes, meus queridos, meu Deus, é forte isso. Muitas vezes é Deus quem vai vir ao nosso encontro, mas também há muitas situações que somos nós que teremos que ir ao encontro dele. Pastora, explica isso. Isso vai de acordo, meus amados, com o nosso coração. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Quando um coração é quebrantado, quando um coração está sensível, obediente à voz do Senhor, um coração totalmente voltado, totalmente entregue para o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, aleluia. Ele vem. Mas quando o nosso coração está trancado na rebeldia, na desobediência, quando o nosso coração quer ir, quando nós queremos caminhar, mas segundo o nosso coração, Ele não virá. É nós que temos que ir. É no nosso trajeto, é na nossa caminhada, que o milagre vai acontecendo. E eu repito, se aquele homem tivesse parado no meio do caminho, ele não tinha recebido o milagre. Quantas vezes, meus amados, quantas vezes, quantas incontáveis vezes eu tive que caminhar em espinhos, no sangue, na lágrima, em obediência ao Senhor, para hoje chegar aqui. Não existe, meus amados, milagre sem obediência. A ordem do Senhor Jesus para aquele homem: vá até o tanque de Siloé. E olha o que aconteceu, igreja. Ele fez exatamente como Jesus ordenou. Ele não buscou atalhos, ele não buscou subterfúgios,
Ele não buscou, meus amados, outros meios. Ele cumpriu o que Jesus havia mandado. Igreja, para, meus queridos. Para de andar segundo o seu coração. Para de rebeldia e desobediência a Deus. Até quando você vai viver desta maneira? Até quando você vai viver dilacerado por consequência da sua desobediência? Até quando você vai viver, eu repito, dilacerado por não querer obedecer a ordem, a vontade do Senhor? Jesus tem água para te limpar. Ele tem água para te lavar. Ele tem água para te restaurar. Ele tem água viva para fazer de você uma nova vida. Só Ele pode. Só estas águas é que pode nos purificar. Rabá subianai nos cantorébias. Aquele homem, ele chega naquelas águas. Aleluias. Depois talvez de um longo percurso. Quem sabe o sol quente. Quem sabe todo o trajeto dificultoso. Mas ele chegou no tanque, ele chegou naquelas águas. Igreja, você está prestes, está faltando bem pouco. E quando ele chega ali, Rabassuricanto delabá, Xaramanai nos cantorébias, oh aleluias. Ele se lava naquela água. Eita glória. Olha que mistério, igreja. Ele se lavou. Ele não lavou somente os olhos, não. Isso me faz entender quando certa feita Jesus com seus discípulos lavando os pés dos discípulos. E Pedro ali questiona, mestre, não. O Senhor não vai lavar os meus pés. Somos nós que temos que lavar o teu. E Jesus diz, olha, se eu não lavar os pés de vocês, não terão parte comigo. E Pedro diz, então lava meus pés somente. Lava tudo, eu quero me banhar. Eu quero mergulhar nas águas. Lava súbia. Aquele homem, meus amados, ele não lavou só os olhos. Não era tão óbvio. Não era só os olhos que estavam untados. Não era só os olhos que precisavam ser lavados. Mas sabe o que eu aprendo aqui, meus queridos? Sabe o que o Espírito Santo de Deus me ensina aqui? Porque é com Ele que eu aprendo todas as coisas. E é com Ele que você aprende. Quanto mais próximo nós vamos chegando das águas, dessa fonte que é Jesus, quanto mais próximo vamos chegando, o cheiro desta água vai nos atraindo, o cheiro desta água vai nos envolvendo, o cheiro destas águas, elas vão se aproximando de uma forma tão intensa dentro do nosso espírito, que quando nós chegamos bem perto, quando nós já podemos apalpá-la, nós queremos mergulhar, e mergulhar fundo, e mais fundo, e mais fundo. É o processo, é esse o grande mistério. É por isso que o Senhor está nos levando. Vai, continua, porque você precisa. Mas quando você for aproximando destas águas, os seus conceitos, os seus achismos, a sua carne, a sua rebeldia, a sua desobediência e todo o seu eu, sua arrogância, prepotência, vaidade e todo aquele lixo que nós vamos caminhando pelo caminho, toda aquela lixaiada que nós vamos acumulando ao longo do caminho. Quando nós vamos aproximando destas águas, dessa fonte inesgotável, esse lixo vai ficando para trás, essa lixaiada vai ficando para trás, porque o cheiro das águas vai nos atraindo, e quando somos atraídos por estas águas, nós não queremos mais caminhar no lixo, não queremos mais caminhar, levar conosco a lixaiada que nós levamos, não queremos mais levar conosco as tranqueiras, porque nós encontramos graça, e essa graça nos basta.
Aleluias! Ficou tudo para trás. Por isso precisamos continuar avançando nessa nossa peregrinação, nesse nosso trajeto, nesta fonte que está lá, Rabá Súbia. Sem esta caminhada, meus queridos, nós não vamos conseguir receber uma vida nova. Não vamos conseguir receber o milagre que está aguardando por nós. E o milagre está em Cristo. É nele que está o milagre. E nós temos que caminhar até onde ele está. Rabá, subir a terra. E aquele homem, ele mergulha, ele se lança, ele vai por inteiro para aquelas águas. É isso que Deus quer fazer com a sua igreja. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Ele quer te levar por inteiro, te jogar por inteiro naquelas águas. Rabá, sube, aleluias. E ele, quando sai daquelas águas, eu já estou encerrando. Quando ele sai dali, meus amados, é uma nova vida. Aleluia. A cegueira ficou para trás. Oh, meu Deus, entenda isso, igreja. Quando ele chegou naquelas águas, tudo foi transformado. A cegueira já não existia mais. O título de mendigo já não existia mais. Quantos títulos nós carregamos? Nós carregamos porque nós queremos, e até mesmo títulos que às vezes as pessoas colocam em nós. Ficou tudo para trás. Ele saiu dali uma nova vida. Ele sai de lá, a Bíblia diz, irmãos, olha o que aquele homem declarou. Ele foi, voltou e enxergou. É simples. Nós é que complicamos, irmãos. É simples o agir de Deus na nossa vida, mas nós complicamos todo o processo de Deus. Com a nossa rebeldia, eu vou bater nessa tecla. E quando aquele homem agora volta lá para sua casa, para sua vizinhança, todos ficam sem entender e começam a questionar. É esse aquele que vivia mendigando, pedindo esmolas? E o outro respondia, não, não é este, se parece com ele. Mas a Bíblia diz que ele insistia e dizia, não, sou eu mesmo. E pergunto, como foi que isso aconteceu? E ele simplesmente diz, um homem chamado Jesus untou os meus olhos, mandou eu me lavar, eu fui, me lavei e agora vejo. Irmãos, é simples assim. Deus pode, igreja, mudar a nossa história no estralar de dedos, num piscar de olhos. Mas muitas vezes somos nós que atrasamos os processos de Deus na nossa vida. E aquele homem manteve esta palavra, essa declaração. Eu fui, me lavei e agora vejo. Você pode falar isso para todos a partir de hoje. Muitos vão, quando você chegar nestas águas, quando você mergulhar nesta fonte inesgotável que é Jesus, quando você for chegar ali naquele lugar, Rabá, Súbia, quando você for vivenciar do seu milagre, muitos vão buscar uma resposta. E você vai dizer, eu fui, eu obedeci e agora a minha vida foi transformada. Jesus, ele é o mesmo hoje para todo sempre. O que ele fez na vida daquele homem, ele quer fazer hoje na sua vida. Mas nós precisamos, meus amados, entender que as coisas não é da nossa maneira. Não é na nossa escrita que Deus vai falar, vai fazer, vai agir. É na ótica dele, é na visão dele. É ele quem faz todas as coisas. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus
possa de fato encontrar guarida no seu coração. Que esta palavra do Senhor possa de fato gerar frutos no seu coração. E que você venha receber este alimento do Senhor no seu coração. E que a partir de hoje, como aquele homem, você possa mudar o seu curso. Você possa mudar a sua vida, o seu caminhar, seguindo na obediência, mesmo sem entender. Mesmo que esteja tudo não fazendo sentido, tudo escuro. Mas segue. Porque Jesus, Ele vai mudar a sua sorte. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, obrigada, meu querido. Obrigada, amado da minha alma. Obrigada, meu querido, meu Senhor e meu Salvador. Obrigada porque eu tenho o Senhor como meu Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por tantas vidas que estão recebendo, Senhor, esta porção. Meu Deus, que esta porção que o Senhor nos trouxe nesta noite, Pai, possa gerar frutos, meu Deus. Que o teu Espírito Santo venha completar no coração de cada um dos teus servos aquilo, ó Deus, que só o Senhor pode, ó Deus, completar. Que o Senhor assim faça por meio do teu Santo Espírito. Meu Deus, completa, Senhor. E obrigada pela tua porção, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.